Olá, me chamo Rafael Bettoni, faço parte da turma de ADS da UNESC Online e hoje eu vou estar apresentando o trabalho em relação à matéria de desenvolvimento web. O nosso trabalho consistia em criar um site, um sistema web que realizasse o CRUD. O que é o CRUD? O CRUD é um acrônimo para Create, que é criar, Read, que é ler, Update, que é atualizar, e Delete, que é excluir ou apagar, que são as 4 funções básicas de um banco de dados. Agora eu vou estar demonstrando na questão do funcionamento. Vamos colocar aqui teste, CPF qualquer, um e-mail teste, um outro telefone e uma data de nascimento. Vamos colocar um pouquinho mais antiga. Aqui. Aqui ele fez o create, que ele faz um insert no banco de dados. Como pode ver aqui, antes só tinha um, porém se executar o comando de novo vai aparecer ele novamente. E em relação ao update, que seria ao atualizar de um dado, a gente clica aqui no ícone de lápis e ele vai trazer os dados para cá. Aqui a gente mexendo em qualquer dado, por exemplo, se colocarmos um outro telefone, aqui, e mudarmos o CPF, ao clicarmos em salvar, ele vai atualizar. Como podem ver, no banco também estava assim, atualizou os dados. Agora em relação ao código, aqui nesses controllers, ele é onde ele vai linkar com o banco de dados e vai realizar as operações. Por exemplo, aqui, o select, que nem foi feito aqui no banco, ó, ele vai buscar as informações para que sejam exibidas na tela. Aqui todas elas. Já o insert seria o create, né? Ele vai pegar, vai inserir na tabela de usuários os dados que a gente especifica aqui. No caso, são todos que estão presentes aqui. Nome, CPF, e-mail, telefone e data de nascimento. Em relação ao update, ele vai pegar, de acordo com o ID, que é uma chave primária, ele vai pegar todos os dados que estão relacionados a essa ID e vai trazer para lá para que sejam editáveis. E quando clicar no botãozinho de salvar, ele vai atualizar no banco de dados, update, os dados que foram alterados. E em relação ao delete, que é o excluir, ele vai pegar de acordo com aquele ID, novamente, e ele vai excluir todos os dados relacionados a ele, assim excluindo o registro no banco de dados. Aqui, por exemplo, nesse routes, aqui é onde ficam as funções do banco de dados e que ele importa do Express. Aqui em relação ao usuário, que vai pegar a conexão no banco de dados. Quando a gente cria o banco de dados, a gente tem que especificar um usuário. Até se formos aqui, até pode ver aqui o admin. Você coloca o usuário e a senha admin. No caso, eu coloquei admin. E o nome do banco de dados, da database. Agora, em relação aos componentes, que seriam o formulário, que é aquela partezinha de cima, e a grid, que seria a tabelinha onde ficam salvos os dados. Aqui funciona como se fosse meio que o HTML e CSS. Aqui está a estilização dele. E aqui, em relação ao formulário, por exemplo, que é essa parte de cima aqui, ele coloca os dados para a constante de usuário, para que seja o usuário de referência, o nome, CPF, o e-mail, telefone e a data de nascimento, ok? Da mesma forma para as outras funções que ele vai puxar. Aqui é o link onde a gente fica, que é o localhost, para que a gente possa estar referenciando os dados. Inclusive, se viermos aqui 8.800, que nem ele falou ali, a gente pode estar verificando que sim, a conexão com o banco de dados está ocorrendo certamente. Caso não estivesse, ele estaria retornando um erro aqui. E aqui seria a questão da forma que a gente monta. Se tirarmos um daqui, ele vai sumir um daqui. Como por exemplo, se fizermos isso aqui, ó, e salvarmos, e formos aqui, ele some o campo de CPF. Deixa eu voltar. Em relação à grid, da mesma forma, possuímos a estilização primeiro.
E depois as funções que para deletar, vamos pegar de acordo com o ID, a questão da montagem dele, da tabela, e espaçamentos, de acordo com o que a gente vê o campo. Por exemplo, o nome ele é um pouquinho menor que o e-mail devido ao e-mail ter uma extensão maior.